eleitoral. Porque a discussão sobre a eleição do ano que vem já está sendo temperada com as pesquisas de intenção de voto. Elas mostram que alguém está bem, que alguém está mal e por aí vai. E a gente foi perguntar o seguinte, será que vale a pena, há um ano e tanto, há cerca de um ano da eleição que nós temos, um pouquinho menos de um ano, vale a pena falar de pesquisa de intenção de voto? E aí a gente foi buscar um pouquinho de história para ilustrar isso, né? Por exemplo, em 2010, a Dilma Rousseff demorou muito para emplacar. A gente resgatou uma matéria do G1 de novembro de 2009, né, que trouxe uma pesquisa sobre as eleições de 2010, e naquela ocasião a Dilma estava muito mal. A Dilma estava em segundo lugar, a Dilma tinha 21% das intenções de voto, quem estava em primeiro era o Serra com 31%. O terceiro colocado era o Ciro Gomes, que tinha 17 pontos. Então, a diferença entre o Ciro Gomes e a Dilma naquela ocasião era muito pouca, míseros 4 pontos. Da Dilma para o Serra, a gente tinha 10 pontos. Era muito diferença. E a gente sabe como é que acabou aquela eleição. A Dilma ganhou a eleição com muita facilidade, ela liderou o primeiro turno de ponta a ponta, ganhou o primeiro turno sem dificuldade, foi para o segundo turno com o Serra, também ganhou sem muito esforço. Então, assim, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que a gente traz, ele é um pouco mais antigo. Agora a gente vai até 94. A Madeleine falou de Mário Covas, tem tudo a ver com o Covas, o ano de 94, né? Na verdade, é uma matéria da Folha de São Paulo que trouxe uma pesquisa feita em 93, em agosto de 93, sobre as intenções de voto para a eleição presidencial do ano seguinte, né? Então tinha 1 ano e 2 meses para as eleições presidenciais de 94. E vocês notem que a Folha de São Paulo destacava que o Maluf havia caído e o Sarney era o segundo colocado. Quem era o primeiro? O Lula. Então a gente tinha, em agosto de 93, o seguinte cenário. Em primeiro lugar, disparado, líder, Lula. Em segundo lugar, José Sarney. Em terceiro lugar, Paulo Maluf. E quando a gente analisa a história, o que realmente aconteceu, aquela eleição presidencial de 94 foi aquela que teve a primeira vitória do Fernando Henrique, que ele ganhou com muita sobra, ganhou em primeiro turno, ganhou de lavada. O Lula até foi o segundo colocado, mas o Lula não chegou a ser uma ameaça real ao Fernando Henrique. E o Maluf e o Sarney, citados aí em destaque nessa matéria da Folha, eles nem disputaram aquela eleição. Então, assim, a Folha criou um pódio, né? A Folha criou não, aliás, a Folha retratou, mostrou um pódio que tinha o Lula em primeiro, o Maluf em segundo, o Sarney em segundo e o Maluf em terceiro, e esse pódio não correspondeu em nada à realidade, né? O terceiro exemplo que a gente mostra é um exemplo bem recente mesmo. Agora a gente vai ter a eleição de 2014. É um caso um pouco mais diferente, porque agora a gente está falando de matérias de 1 ano antes, mas de pesquisas, aliás, de 1 ano antes. Essa não, essa é de 15 dias antes. Mas olhem que caso curioso, vocês certamente vão lembrar disso. 15 dias antes das eleições de 2014, do primeiro turno das eleições presidenciais, a Dilma liderava, isso liderou de cabo a rabo. A segunda posição era da Marina Silva. E o terceiro lugar era do Aécio. Em números, Dilma tinha 36%, Marina tinha 30% e o Aécio tinha 11%. Notem que a diferença entre a Dilma e a Marina, de 6 pontos, era muito menor do que a diferença entre a Marina e o Aécio, de 11 pontos. O Aécio, a essa altura, a gente lembra bem, muita gente chegou a tratá-lo como carta fora do baralho, né? E, no fim das contas, o que aconteceu foi que o Aécio Neves foi para o segundo turno, ultrapassou a Marina, disputou o segundo turno e por muito pouco não ganhou aquela eleição. Então, assim, a gente fecha esse comentário destacando o seguinte aspecto. Pesquisas são importantes, pesquisas mostram muita coisa, elas têm que ser levadas em conta, sim. Agora, levar de voto nesse prazo tão longo é uma precipitação. Agora, essa história das pesquisas, que elas são importantes, também é importante a gente dizer que a pesquisa, ela é uma foto do dia de hoje. Tem muita gente que, se acreditasse em pesquisa, não põe o nariz nem para fora da porta. E aqui em São Paulo, o que a gente tem de mais evidente é o que aconteceu com a nossa prefeitura, que o João Dória ganhou, depois de... nem o partido dele acreditava nele. Agora, claro que o caldo dele acabou entornando um pouco, mas é uma candidatura que era tida como morta no berço. Já, por exemplo, o Celso Russomano, toda eleição ele sai vencedor. E ele não chega nunca nem no segundo turno. Essas pesquisas de 1 ano antes, é comum elas empolgarem demais as pessoas, mas não ter nada a ver com a realidade, né? Exato, e assim, eu acho que elas não podem nem empolgar e nem frustrar as pessoas. A gente citou agora,
Se a Dilma ficasse triste em 2009, não disputava a eleição. Se o Fernando Henrique tivesse ficado triste em 93, também não seria candidato. Tem muita coisa que pesquisa mostra, principalmente índice de rejeição. O índice de rejeição, ele raramente é modificado, mas intenção de voto realmente é o que a Madeleine, você falou com muita precisão. É a foto do momento. A foto muda muito depois de um ano.